Vamos dar início a mais um Pejota. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, tenho 14 anos e faço parte aqui da turma. Agora eu gostaria de saber, alguém sabe qual é o tema desse PJ? Eu escutei. Está muito baixo. Sim, gente, o tema de hoje é reserva. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Coríntios 5:17. Amém? Que assim diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novos. Amém? Amém. Agora teremos um momento de louvor. Amém? Vamos colocar em pé novamente? Vamos continuar no mesmo espírito que estávamos agora há pouco? Continuar dizendo que só queremos o Senhor, que só queremos estar com o Senhor, que a cada dia queremos renovar a nossa mente e a nossa alma com o Senhor, que é somente Ele, que é por Ele que estamos nos gastando, que estamos nos doando todos os dias, para que um dia possamos finalmente estar perto dEle, junto com Ele. Vamos continuar louvando o nome dEle nesse dia, que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente
e honra. Ele é o único que merece a nossa verdadeira e total adoração. Aquele que está sentado acima do trono, o único Senhor.
há 2 semanas. Eu acredito que algumas pessoas aqui não conhecem, mas a intenção é essa, que a igreja aprenda, amém? Céu é luz.
fortalecido nesta noite. Amém. Agora teremos um momento de oração pelos jovens e adolescentes da nossa igreja, pelo bairro Secupira também. E eu queria convidar o nosso irmão Luiz. Graças a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e Pai, maravilhoso Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente conseguimos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Muito obrigado por mais um PJ, Senhor, na presença do Senhor. Ó Senhor, venho te pedir humildemente, Senhor, pelos adolescentes e jovens da nossa igreja que hoje estão aqui e por aqueles que estarão aqui conosco em breve, Senhor, porque será uma geração eleita pelo Senhor Jesus, geração essa que vai para cima, que vai adorar ao Senhor, que vai estar aqui junto conosco para te cultuar, Senhor. Cuida dessas vidas, traz também aqueles que por um motivo se desviou, Pai, do teu caminho, que nós não paramos de orar por eles, nós não esquecemos dele, desde a liderança do pastor ao mais humilde servo desta igreja, porque aqui temos pessoas que queremos cuidar, Pai, e jovens e adolescentes são bênçãos. Nós somos suspeitos de falar porque nós verdadeiramente nos misturamos com ele, e a nossa oração é que os adultos também tenham esse amor pelos jovens e adolescentes, porque eles não são o futuro da igreja, eles são a igreja do Senhor. São jovens inteligentes e que verdadeiramente adoram, e eu tenho aprendido demais com esses jovens e adolescentes, Senhor. Cuida-nos, Senhor. Coloca a tua mão poderosa por esses jovens. Tenho a certeza que este EJC não será mais uma EJC, será o EJC de Cristo da Bíblia Sucupira, porque adolescentes e jovens ali serão alcançados pelo Senhor, e de lá, Senhor, virão para cá para a gente cuidar, para a gente amar. Ó Senhor, estende tua mão poderosa também sobre a família desses jovens e adolescentes. Sabemos através do seu testemunho que eles passam por muitas dificuldades, mas o Senhor tem um amor que vai alcançar essas vidas, ó Pai. Cuida, Senhor, continua conosco nesta noite, pois o Senhor há de falar. Tem pessoas aqui sedentas querendo te ouvir e te alcançar cada vez mais, Senhor. Muito obrigado, continua conosco. Em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Agora teremos o momento das boas-vindas do nosso pastor. Graças a Deus! Como é bom estar na casa do Senhor. Quem concorda, diga amém. Diz amém. Louvado seja Deus. Quem está me visitando nessa noite, levanta a mão assim, dá um chave para mim, por favor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus, o resto é de casa. Não é? Não é. De casa. Como é bom ver pessoas que nós amamos, né? Eduda aqui, Vanessa. Olha que bebê, rapaz. Orei, está dizendo a ela, quando crescer, eu vou contar a história, quando eu orei. É muito bom nessa noite estar aqui. Ver pessoas que nós amamos, como minha mãe, a Elida, que eu amo, Gabi. Ver vocês aqui é tudo. Porque o Senhor, a cada dia, tem cuidado na nossa vida. Esse Deus nessa noite, Ele quer falar a você. Ele quer mostrar e revelar o seu amor a você. Nós temos uma vida tão agitada, né? A gente corre tanto atrás das coisas que nós queremos, mas precisamos correr para os braços do Senhor. E nessa noite Deus possa fazer morar na sua vida, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olha Davi aqui, já está fazendo estágio aqui, que eu estou prestando minha parte aqui, não, você sabe. Amém. Agora teremos o momento dos dízimos e ofertas dos diáconos responsáveis.
deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Se encontra em 2 Coríntios 9, 6 e 7, diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Pois cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que possamos nesse momento estar dizimando, ofertando com muita alegria na casa do Senhor, pois Ele tem muita alegria em nos abençoar. Tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. E Ele pede uma pequena parte para a manutenção da casa dele. Então isso aqui Ele que tem feito e Ele tem usado cada um que se deixa ser usado para estar construindo esse lindo templo para o nosso conforto, para o nosso deleite, para a glória dele. Então que possa cada um de nós possamos ter amor em contribuir na obra do Senhor, seja aqui ou em qualquer outro lugar, que possamos fazer com amor, porque Ele ama nos abençoar. Amém? Ora, Santo e Eterno Deus, nós só queremos te louvar, Deus, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda tem fazer. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o melhor dessa terra. E o Senhor pede, Pai, para que possamos estar abençoando a tua obra, Deus, com amor, assim como o Senhor faz. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa ter gratidão pelo que o Senhor tem feito e retribuir, Deus, na tua obra, na tua casa. Abençoa os teus filhos que vão fazer nesse momento. Abençoa aqueles que também não vão poder, Pai, nesse momento o Senhor conhece. Mas que em tudo o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Recebe, Pai, como um cheiro suave em tuas narinas. Abençoa os nossos irmãos que cuidam da finança da nossa igreja. Abençoa, Pai, para que ela permaneça uma igreja transparente, onde todos nós sabemos o que entra, o que sai e vemos, Deus, para onde vai todo o nosso dinheiro, todo o nosso financeiro. Obrigado por tudo, Pai. Continua nos abençoando, nos revestindo, nos guardando. Continua presente nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor,
E nesse momento eu gostaria de chamar minhas meninas da coreografia.
Graça e paz, igreja. Amém. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer o convite. Nesse lugar onde eu fui chamar de casa durante tantos anos. Então é um privilégio estar aqui falando da palavra do Senhor mais uma vez para vocês. E a palavra de hoje, ela me confrontou muito. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado de Moisés. E por muitas vezes eu me vi como Moisés. Todo mundo tem uma pessoa na Bíblia que se identifica. E eu me identifico muito com Moisés quando Deus chamou ele para o ministério. Por muitas vezes eu me sentia pesada de língua, pesada de fala. Por muitas vezes eu me via meio gaga. Ficava perguntando para Deus, mas Deus, tem tantas pessoas mais capacitadas. Eu, uma pessoa tão tímida. Por que eu, Deus? E Deus, ele me confrontou muito a respeito disso. E eu espero que, assim como Deus me confrontou, quando eu escrevi essa pregação, eu espero que vocês sejam confrontados também. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Amém? Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para lá do posto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas que não se consumiu. Então disse: vou me aproximar para ver essas coisas espantosas. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tendo visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. Vamos até aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado de Moisés. A forma a qual Deus se dirigiu a Moisés e o que Deus esperava dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no quesito liderança nunca houve em Israel alguém como Moisés. A própria Bíblia, no livro de Deuteronômio, no último capítulo, quando fala a respeito da morte de Moisés, diz que nunca houve em Israel um homem como Moisés, o qual viu Deus face a face, o qual Deus usou para fazer grandes
que era filho de Abraão. E Abraão tinha recebido uma promessa de Deus. Abraão, eu vou multiplicar a tua semente na terra. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Se você for capaz de contar a quantidade de estrelas, aí você vai ser capaz de contar a tua descendência. Só que tempo passa. Abraão, ele morre. Isaac morre. Jacó morre. E agora José, ele morre. E surge um novo faraó. Faraó esse que não conhecia a história de José. Faraó esse que não conhecia a história daquele povo. Mas que só sabia de uma coisa. Que aquele povo, ele crescia muito. A própria Bíblia, no livro de Êxodo, diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. E é nesse contexto, vendo aquele crescimento daquele povo, que esse faraó estabelece o decreto. Toda criança que for um menino que nascesse dos hebreus deveria ser morto. E é nesse contexto que a barriga de uma mulher aponta: João Bebete está grávida. Tempo passa, a criança nasce, um menino. A sentença que está sobre ele: morte. Aquela mulher, ela tem que esconder aquela criança por 3 meses. Mas ela não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Mas Deus já havia escrito uma história a seu respeito. E histórias são escritas por Deus sem que há correções. Histórias são escritas por Deus sem que há correções. Às vezes não planejamos, às vezes não desejamos, não queríamos que aquele contexto acontecesse. E talvez assim como Moisés, você veio ao mundo debaixo de sentenças. Talvez você foi abandonado. Talvez o seu pai abandonou você quando era uma criança. Talvez você foi criado em um ambiente que havia escassez. Talvez você foi criado em um ambiente que havia abundância, mas que havia falta de amor. E a Bíblia diz que ela tenta esconder aquela criança, mas chega um momento que não dá mais. Vocês sabem como são crianças. O bebê, ele chora literalmente por tudo, se está com fome, se quer colo. E eu fico imaginando Joquebede ali: Moisés, para de chorar, Moisés. Você quer leite, você quer brincar, você não quer o quê? E parece que quanto mais a gente tenta calar a criança, mais ele chora. E ela percebe que não dá mais. Então Miriam coloca aquela criança no cesto e coloca as margens do rio Nilo. E ela fica de longe, esperando ver o que ia acontecer. E de repente, a filha do faraó chega. Ela vê aquela criança e ela resolve que ela iria cuidar. E ele iria se tornar um príncipe. E Moisés é criado no palácio. Aprende os costumes, aprende as culturas, costumes e culturas que eram totalmente diferentes daquilo que o povo pregava. Só que tem um momento que quando ele cresce, que ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E aquilo enfurece ele mata o egípcio, esconde-o na areia e é descoberto. E foge. De príncipe a fugitivo. De roupas mais caras a roupa de pastor. É nesse contexto em que a gente chega. E Moisés, quando ele foge para o Egito, ele foge para o deserto, toda a ciência ele aprendeu no Egito. Todos os costumes ele aprendeu no Egito. Mas o chamado que Deus tinha na vida dele era para pastorear. E sobre o teu chamado, o Egito nunca vai te ensinar. Porque no deserto você vai receber aquilo que você não recebia no Egito. No deserto você vai sentir aquilo que você
ele passa 40 anos no deserto. 40 anos cuidando de ovelhas que não era dele, que era do seu sogro Jetro. Porque mais à frente ele também cuidaria de um povo que não era seu. Cuidaria de um povo que não era seu. Porque o lugar que mais te machuca hoje é o lugar que Deus mais te usa amanhã. Porque a grande verdade é que você vai encontrar muitos de você pelo caminho. E você vai ensinar eles a como ficar de pé. Ah, Gabriela, eu estou lidando com uma família muito difícil hoje. Lida mesmo. Porque amanhã você vai ensinar um rebanho a como lidar também. Ah, Gabriela, eu estou lidando com um casamento muito difícil hoje. Lida mesmo, porque amanhã você vai ensinar a outros casais a lidar também. O que Deus está falando nessa noite é que Ele quer te ensinar sobre o teu chamado. Ele quer aperfeiçoar o teu caráter. Ele quer te encaminhar para o propósito que Ele tem para a sua vida. E a Bíblia diz que era mais um dia comum para Moisés. Moisés, ele está com as ovelhas no deserto. E de repente ele vê uma sarça pegando fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma sarça pegando fogo, um arbusto pegando fogo no deserto é algo extremamente comum. Só que havia algo diferente naquela sarça. Pegava fogo, mas o fogo não era consumido. A sarça é igual. O fogo é igual. O arbusto é igual, tudo é igual, mas pega fogo e o fogo não se consome. E o segredo dessa sarça não é porque ela é mais resistente que as outras. O segredo dessa sarça é que a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. E Moisés, ele se vira para ver por que aquela sarça pegava fogo e não se consumia. E ele escuta uma voz. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é santo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus a qual o faraó não conhecia, mas que havia ouvido atentamente a aflição do seu povo. Eu desci para livrá-los, e a pessoa que eu escolhi é você. É Moisés. Quem é Deus? Quem sou eu? Como eu vou enfrentar o faraó? Eu sou tão problemático. Eu sou tão difícil. Eu tenho tantos traumas. Como é que eu vou fazer isso, Deus? O Senhor não tem alguém com um passado melhor, não. O Senhor não tem alguém menos complicado, menos difícil. Porque na maioria das vezes, nós somos reflexos daquilo que vivemos. A família que você teve contribui muito. O passado que você teve contribui muito. A casa que você cresceu contribui muito. O contexto que você viveu contribui muito. As dores que você teve contribuem muito. As marcas que você teve contribuem muito. Então, se eu pudesse entregar um currículo para Deus, seria Deus. Escolhe outro. Esse daí nasceu num contexto de morte. Esse daí foi criado por uma família que nem era dele, com costumes totalmente opostos ao que o povo dele pregava. Seria assim que a gente chegaria para Deus. Porque para a gente, pessoas cheias de problemas, elas não servem. Mas eu amo que Deus, ele não vê como vemos. Eu amo que Deus olha para você e a pessoa poderia não dar nada para você, mas ele olha e diz: se há algo errado, eu conserto. Se há algo faltando, eu acrescento. Se há algo que esteja sobrando, eu tiro. Porque eu quero usar você. Porque você não é aquilo que disseram a seu respeito. Você não é aquilo que você fez. Você não é aquilo que você fez. Que você sofreu, mas você é um escolhido de Deus para essa geração. Pode ter saído do teu controle, mas não saiu do meu. Pode ter saído da tua direção, mas não saiu da minha. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ficar refém das tuas dores. Porque Deus, ele é especialista em pegar histórias que ninguém daria nada. Histórias de pessoas que ninguém acredita. E mostrar que quando ele escolhe alguém, ele muda o contexto.
não importa de onde você veio, não importa o que você tem, o que te aconteceu, a graça e a unção dele vem sobre você e traz um novo começo. Deus pega aquele que está ferido, aquele que está machucado, aquele que está cansado e estabelece sobre ele um novo começo. É como se Moisés olhasse para Deus e Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, eu quero que você fale. Eu quero que você fale ao faraó. Eu quero que você fale aos egípcios. Eu quero que você fale ao povo hebreu. Mas Deus, o Senhor quer de mim algo que eu não tenho. Escolhe Arão, Deus. Escolhe outro. No capítulo 4 de Êxodo, ele diz: Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora, que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Não se sabe se Moisés era pesado de boca e pesado de língua por conta de traumas, ou se era por conta de algo que realmente aconteceu durante a gestação. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que existem muitas áreas das nossas vidas que vão sendo atrofiadas e que a gente vai dizendo para Deus: eu não sou bom, Deus. Escolhe outro. Seja por trauma, seja pela infância, seja por algum tipo de abuso, traição, desprezo. A gente olha para Deus e a gente fala: Deus, o Senhor bateu na porta errada, Deus. Eu não sou bom de falar, Deus. E essas crenças limitantes vão acompanhando ao longo das nossas vidas. Já tem tempo que é assim. O seu pai nunca foi, a sua mãe nunca foi, o seu avô nunca foi, ninguém nunca foi. Você não tem capacidade para. E essas palavras vão acompanhando as nossas vidas. E as nossas limitações vão nos fazendo acreditar que, por que Deus me escolheria? Tem tanta gente mais capacitada. Tem tanta gente que é melhor orador. Tem tanta gente menos problemática. Por que eu, Deus? Só que todos nós carregamos as nossas histórias. Feridas, traumas, medos. Contexto que muitas vezes pareciam que iria definir quem somos. E nós olhamos para Deus e falamos: por que eu, Deus? Como que o Senhor vai me escolher depois de tudo isso que eu fiz? Como é que o Senhor vai me escolher, sendo que eu sou uma pessoa com tantos traumas, com tantos medos? Deus, eu nunca fui bom nessa área. Eu não fui nem quando era no Egito, nem agora que fui no deserto. Como é que isso vai mudar? E essas são crenças que vão sendo acompanhadas na nossa história. Mas a gente precisa entender que é exatamente aqui que a graça de Deus se revela. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Você não vai esquecer tudo o que te aconteceu, mas tudo o que te aconteceu não vai definir quem você é. O seu passado, os seus medos, os seus traumas não podem mais te prender. Porque a partir do momento que nos rendemos ao Senhor, Ele nos transforma. E Ele traz sobre nós cura. Mas não só para nos curar, mas para nos enviar. Deus, Ele não coloca remendo em roupas novas. Deus, Ele não coloca vinho novo em outros velhos. Evangelho não é remendo, Evangelho é novo. Jesus, Ele não quer remendar as suas feridas. Ele quer que elas não existam mais. Jesus, Ele não quer anestesiar as suas dores. Ele quer que elas não existem mais. Deus, nessa noite, veio revirar áreas da sua vida. Áreas que você não era bom, mas que a gente acaba se habituando. Porque nós temos uma capacidade muito grande de se habituar com as coisas. Se não está doendo mais, então para que mexer? Deixa assim do jeito que está.
de Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estende as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Eu amo que nesse versículo, em outras traduções, falam: Deus, abre a boca dos teus servos e concede a eles que falem com ousadia. Aqui a gente não vê, porque aqui está falando de Pedro e de João. Aqui a gente não vê eles falando: Deus, cura poderosamente. Mas Deus nos concede ousadia, abre as nossas bocas enquanto estendes as tuas mãos. Porque a certeza deles aqui é que Deus cura. Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que Deus ele continua operando sinais e maravilhas? Porque eles também. Estamos falando aqui de pessoas que andavam com Cristo. Eles não só ouviram, eles viram. Eles sabiam que o difícil não era Deus curar. O difícil não era Deus operar sinais e maravilhas. O difícil é quando eu e você estamos na frente de um coxo, a gente abrir a nossa boca e falar. Então a oração que a gente precisa fazer essa noite é: Deus, abre a boca dos teus filhos. Porque ele não fala aqui: Deus, cura poderosamente. Mas Deus não nos faz ser covardes. Nós precisamos orar por uma geração que enche as escolas com ousadia. Nós precisamos orar por uma geração que enche as faculdades com ousadia. Nós precisamos orar por uma geração que enche os trabalhos com ousadia. A nossa oração precisa que Deus nos dê coragem para abrir as nossas bocas, porque nós sabemos que Ele vai fazer. Mas precisamos dar o eixo aqui de Deus. Porque tem muitos milagres e muitas rompidas, a qual não acessamos porque temos medo de arriscar tudo. Nós temos medo de arriscar as nossas reputações. Nós temos medo do nosso temor ao homem. Nós temos medo das nossas inseguranças pessoais. Nós temos medos por conta dos nossos traumas. Nós temos medos por conta das nossas dores. Só que Deus está aqui nessa noite porque Ele quer romper e levar a gente para um nível maior. Para todos aqueles que estão dispostos a largar tudo. A largar as suas reputações, a largar o seu medo ao homem. A largar as suas inseguranças pessoais. Porque nós precisamos entender que não é sobre o quão ungido você é, mas também não é como
não pode ficar refém das suas dúvidas. Você não pode ficar refém da sua crença limitante. Porque a mão de Deus está sobre você. Porque quando Deus escolhe Moisés era muito improvável. Improvável esse homem cheio de problemas. Improvável esse homem que nasceu num contexto de morte. Improvável esse homem que foi criado em costumes e cultura totalmente diferentes. Improvável logo de cara, porque ele foi criado no palácio como um faraó. Como é que ele se rebelaria contra aquele que o criou? Improvável, mas é assim que Deus faz. Ele pega a minha e a sua vida, nada provável, e faz desse improvável de Deus, para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Deus, quem sou eu? Como eu posso enfrentar o faraó? Medo, traumas, bloqueios. E nós somos assim até hoje. Nos deparamos com um bloqueio e queremos travar. Nos deparamos com as dores e falamos, Deus, eu não sou bom nessa área, Deus. Nos deparamos com nossas marcas e falamos, Deus, mas essa área não tem jeito mais, Deus. Deus está literalmente com a sarça falando com Moisés. Você acha que os traumas deles e os bloqueios para Deus ia ser uma dificuldade? Não. Deus te escolheu e pronto. Não impeça o que Deus te pediu. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o teu passado, não importa o teu bloqueio. O que importa é o que Deus vai fazer com você. Porque talvez você chegou aqui se sentindo com mais improvável. Talvez como o Gideão, Deus, escolhe o outro. Eu sou da pior família de Manassés. Escolhe outro, Deus. Mas o chamado que Deus tem para você é hoje. E Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele traz de novo. Você é um improvável, mas é o provável de Deus. Eu queria chamar o ministério de louvor. E talvez você tenha recebido muitas informações emocionais. Talvez você tenha vindo ao mundo debaixo de sentenças. Sentenças essas que pareciam que iriam te definir. Mas Deus tem uma história escrita ao teu respeito. Não deixe com que essas sentenças continuem a rondar na sua cabeça e impeça o chamado que Deus tem para você. Porque Deus, Ele se responsabiliza por aquele que Ele chama. E Deus, Ele te chama hoje. Não espere. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Que em nome de Jesus, você deixe o Espírito Santo te tocar nessa noite. Que você deixe o Espírito Santo te colocar numa dimensão maior. Para que Ele possa se sentir disponível em te transformar. Não olhe para os seus erros. Não olhe para os seus problemas. Não olhe para as suas dificuldades. Não olhe para como você chegou aqui. Talvez com teus planos e teus projetos destruídos. Se questionando tantas coisas a Deus. Mas foque na presença de um Deus vivo. Que em nome de Jesus, as tuas dores, as tuas aflições, as tuas afrontas, você entenda que você não pode desistir, porque você sabe do Deus da sua salvação. Eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. E em nome de Jesus, que toda crença limitante que foi liberada sobre a sua vida, dizendo que você não ia conseguir, que
José, pessoas que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Mas te pedimos, Espírito Santo, quebra toda a crença limitante. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas disponíveis para fazer o teu chamado. E só Deus sabe como você chegou aqui. Talvez dizendo: ah, Deus, eu não quero mais cantar, eu não quero mais liderar, eu não quero mais me envolver com nada. Eu estou cansado, Deus. Mas como aquela canção que a gente sempre canta: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, a difamação não para a igreja, a calúnia não vai parar a igreja, o levante do inimigo da sua vida não vai parar a igreja, não vai parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não vai impedir que você viva o chamado que Deus tem para você. Em nome de Jesus, ninguém no teu lugar. Você é um filho escolhido para essa geração. Deus anseia em te usar, mas coloca com o coração disposto para Ele. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer. Deus, eu sou problemático mesmo. Eu vim num contexto de traumas, de dores. Eu fui muito machucado. Eu vi de muitas crenças limitantes sobre minha vida toda, Jesus. Mas eu estou aqui. Eu entendo que não tem nada a ver comigo, mas contigo, Espírito Santo. Em 1 Coríntios 1:26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Pouco eram poderosos, pouco eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se vangloriar, glorie-se no Senhor. Existiu uma multidão lá fora, esperando ouvir o seu testemunho de milagres. Sabe por quê? Porque o seu testemunho de milagres é a expressão de recomeçar, Deus. E Deus, Ele nos chama para o recomeço. Deus, Ele nos chama para dar um restart nas nossas vidas. Porque Deus, Ele não escolhe as capacidades, mas Ele capacita os filhos. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Sua glória me atraiu.
aquele dia que você disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem muitas formas de falar, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Estava hoje de manhã aqui, sentado aí, e aí eu estava conversando com um rapaz que vai fazer todo o paisagismo da igreja, né? Vai cuidar dos jardins, das plantas. Ele mora aqui atrás, Marconi. E eu contando para ele a história da igreja, comecei eu falando, ele chorando. Eu comecei a chorar também. E ele disse: Marconi, tanta gente que Deus podia fazer, podia usar para fazer tudo isso. Por que eu? Porque eu, Senhor. É muito mais fácil ficar quieto. É muito mais fácil ficar sentado de vez em quando na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus quer te usar. Deus quer usar você. Aprenda isso na vida, que Deus quer usar você. Deus poderia usar muitas pessoas, mas o amor de Deus é tão grande que Ele quer usar você. E eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma geração de servos, de adoradores. Sabe, o que você faz vai falar muito mais alto do que o que você fala. Mas quando Deus começou a chorar, esse pastor nem conhecia o Senhor, já ouviu falar do Senhor. O que você faz fala muito mais alto do que você fala. Com sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você nessa noite veio até aqui e precisava reencontrar com o papai, estava afastado do caminho dele. Eu não sei, mas talvez, se foi isso que te trouxe aqui, eu queria dizer que você veio no lugar certo, na hora certa, para poder voltar aos braços do Senhor. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão de aceitar Cristo, de voltar ao caminho do Senhor, porque o chamado de Deus na tua vida você sabe que tem. O que você precisa é estar executando o chamado do Senhor. Se você vier até aqui nessa noite, funcionado pelo Espírito Santo do Senhor, e deseja nessa noite voltar para o caminho do Senhor, ou deseja aceitar Cristo, você está mesmo, levanta a sua mão assim, mas eu quero voltar ao caminho do Senhor, eu quero aceitar Cristo, eu preciso de Deus na minha vida. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão na sua vida de voltar ao caminho do Senhor, aceitar Cristo como Salvador. Se você deseja fazer isso, faz isso. Porque Deus ama você e Ele quer que você possa a cada dia caminhar e servir a Ele. Alguém nessa noite, eu não quero insistir, porque o Espírito Santo do Senhor Ele fala, irmãos. Mas eu quero louvar e agradecer a esse Deus tão maravilhoso. Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a igreja. Como é bom, irmãos, depender de Deus. Como é bom estar servindo ao Senhor. Deus Ele só chama as impossíveis para servir a Ele. Deus só chama pessoas que ninguém dizia que dariam certo. Deus chama você para dar certo, para fazer a obra dele, para servir a Ele, porque Ele ama você. Mas é preciso tomar decisões e se posicionar e dizer: eu quero servir integralmente a Deus. Você vai ser pecador ainda, viu? Eu sou todos os dias. Você vai falhar, eu também falo todos os dias. Mas nós nos arrependemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor. Alguém deseja nessa noite? Se você quer, faça. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso ministério do povo. Aqui está parecendo uma bandinha, irmão. Tem uma banda de um lado, uma banda do outro. Uma banda de trilhos. Mas é muito bom ver esse povo adorando a Deus. Amém? Deus abençoe, Davi. Você sabe, né? Quando eu te amo, sabe disso. Que possa ser deixado. Natan me disse, pastor, não está hoje é dúvidas, não faz isso não. Tem presente melhor. Mas Deus obrigado, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a cada um que está visitando essa casa. Ela sempre
vai estar com portas abertas. Dona José não tinha não. Você sabe disso, sabe? Muito. Viu? Gabi continua servindo esse Deus, adorando a Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Obrigado por vocês estarem visitando. É muito bom ter vocês aqui. Como é seu nome, por favor? Esse rapaz de língua aí. Ederson. E o nome dessa moça linda? Diz aí. Adrenalina. É adrenalina mesmo? Peraí, então. Vamos avançar. É porque eu entendi adrenalina, eu respondi adrenalina. Oi? É adrenalina. Pronto, aceitei. Deus abençoe. Amém? Amém? Eu queria pedir a Dana e a Carol para dar um abraço deles aí, que estão aí em frente deles aí. Thaís também. Dá um abraço para o bem forte. Amém, Thaís? Só chamei quem é assim, gosta de. Não é tímido, né? Para dar abraço. Deus abençoe. Deus abençoe cada um nessa noite, irmão. Amém? A gente vai orar para entrar nesse apostólico, depois vai dar mais um pouquinho ao Senhor, amém? Essa noite. Eu queria pedir para o outro vir para cá, por favor. Eu estava apanhado ali. Por que eu começar a puxar do outro para se esconder? Tanto tem que ajudar isso. Vem para cá, aqui. Vou ensinar você a ficar aqui, ó. Vem cá, vem cá. É ao vivo. Vem, Bia. Aqui, Bia. Aqui. Vocês querem louvar? Tem hora que eu vim imaginando você não ficar assim. Um homem invisível não entra na parede assim. Nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Volta adorando o Senhor. A gente vai orar para a missa apostólica. Só queria dar um aviso só. Que amanhã a programação vai ser aqui de manhã. Porque a gente ainda está naquela fase de traz equipamento de som, traz e leva de volta. Aí para não fazer o pessoal voltar hoje de noite, para levar e amanhã de manhã tem que ir na igreja lá em cima e voltar de tarde para cá, nós vamos fazer amanhã a programação aqui, tá bom? Ok? Amém? Amém. Pronto. A gente faz a programação de manhã, toda a programação da igreja, EPD. Amanhã vai ter nossa sessão administrativa, vai ser aqui. A consagração, 7 horas da manhã, todo mundo aqui, amém, irmão? Amém. 7 horas da manhã na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Não seja feliz, que 4h30 da manhã eu vou me acordando para correr. Amanhã de manhã. Ei, Carol, amanhã correndo. Glória, quando der 7, 8 horas, eu estou aqui já. É bênção, irmão. Hoje tem que viver, dormir. E aí a gente vai ter nossa escola bíblica e vai ser maravilhoso. À noite, 18h30, celebração de Santa Ceia e culto ao Senhor. Amém? Amém? Deus abençoe. E depois, olha, não tem melhor ponto que Ronaldo não, porque não tem como não ver. Se fosse o ano, eu não ia ver, mas Ronaldo está dizendo, está tranquilo, está tranquilo. Tem que valorizar o personagem dele. Amém. E antes que ele interrompe, queria avisar a todos que tem cantina aqui quando terminar, tá certo? Por favor, não saia daqui. Não vá para o Mac, Burger King, não. Vá para aqui, ó. Foi feito com muito amor e vai contribuir para essa obra aqui. Ore, meu irmão, porque Deus é maravilhoso. E se Deus quiser, até o final do mês a gente está organizando lá em cima e vem de vez para cá. Porque, ore, porque os caminhos estão caindo por dia, muita conta, não tem mais nada. Quer ter bênção nessa homenagem para que a gente encerrar. Eu queria aqui chamar os coordenadores da juventude, aplauda o Senhor, por favor. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Muito feliz nessa noite por mais um PJ. Como eu disse na oração, não é mais um PJ, foi um PJ. Eu acho que o pastor foi muito feliz com essa fala dele no final, porque eu me senti impactado pela palavra do Senhor nessa noite. E preciso me renovar cada dia e estar disposto a fazer mais, porque tudo que a gente fizer, se a gente achar que a gente não faz nada para Deus, então vamos fazer juntos para o Senhor. Gabi, gostaria que você viesse até aqui para que a gente
sobre o seu nome. O pastor Alessandro, que bate pronto, já disse amém. Em nenhum momento teve arastrão, pelo contrário, a gente ficou muito feliz por você estar disposto e disponível a trazer a palavra do Senhor. Continue dessa forma. Você é bênção e nós nos consideramos seu eterno líder. Amém? Deus abençoe. Eu não queria dizer que você aqui pode dar ao Senhor, amém? Então, ninguém aqui é Bíblia nem fez disso, não. Adora a Deus, fica aí de onde você for. Amém? Vamos orar e cantar a resposta. Depois, já que está aqui abençoado para você. Então, por favor, todo mundo hoje aqui na consagração, 7 horas da manhã. Hoje, amanhã. Era porque eu estava olhando para a Messi, Beto, eu me lembrei que Beto amanhã não vai jogar bola para vir para a igreja. Vai ser um milagre. Eu creio no milagre de Jesus. Eu creio, me arrependo todinho. Pronto. Depois da JC, porque temos nosso próximo PJ aqui. Quem não fez a inscrição da JC para fazer o trabalhar, faça, por favor, gente. Em nome de Jesus. Amém. Mais um recado. Segunda-feira terminou. Senhor, muito obrigado por estar aqui, Senhor, na tua casa, por poder adorar, exaltar o teu nome. Continua abençoando, Deus, abençoando que dirigiu esse culto. Continua abençoando a vida de Gabi que pregou, a todos que participaram desse louvor maravilhoso dessa noite. Continua abençoando os coordenadores da nossa juventude, os adolescentes, Neto e Gleison. Continua abençoando cada um, Deus, que tem dado suporte para que teus filhos possam fazer um excelente trabalho. Continua abençoando, Deus, em nome de Jesus, nosso ministério de coreografia. Continua abençoando o ministério infantil. Deus, a cada dia abençoa o ministério diaconal. Obrigado por toda a sua organização. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Continua abençoando cada um dos nossos irmãos que nos visitaram nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer. Nos usa como instrumento das tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com nossa vida, nossa família, nossa igreja, com todos os irmãos que estão nos visitando, com todo esse bairro de Sucupira e todo o teu povo seja espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Diga amém!